Oi, gente, boa noite. Sejam bem-vindos ao nosso terceiro dia do workshop Descomplicando a Horta Infantil. Porque assim, gente, sério, eu acho que eu dei uma superada nesses dias, viu? Nossa, eu dei tudo de mim aqui. Confesso que eu cheguei com a saúde assim, tava uns 80%, a voz querendo falhar. Falei, não vai. Vamos colocar essa voz aqui para trabalhar. E eu estou muito feliz com o resultado que a gente está entregando. Mas hoje vai ser a melhor aula das três, tá? Então, vocês vão entender por que no decorrer sobre a OFM aplicada à ortodontia atual. Eu mostrei como que eu faço aqui no consultório, como que você vai acertar o seu planejamento, o seu tratamento, a escolha desses aparelhos. Como que entregar uma eficiência é tão importante para nós? A Stefania ali falou, né? Olha, estava cansada de patinar ali com os casos, colocar alguns aparelhos que eu não via resultado. Nada pior que a gente trabalhar e não ver o resultado. A gente sabe disso, né? Porém, como que finaliza tudo ali? As duas. Na cobrança de tratamento, em como saber passar isso para os pais, em como conversar com esses pais e com essa criança. Eu brinco, né? A comunicação vem em primeiro lugar. Porque, gente, no final, nós temos que estar aí com esse conjunto fechado. A prática, a técnica, diagnóstico e todas essas coisas inerentes à horta infantil, na OFM e na ortodontia, isso é o básico. Então, a gente precisa estar dominando e nós precisamos ser excelentes. Só que, além disso, nós precisamos nos comunicar bem, porque se a gente não fizer isso, às vezes, você sendo excelente, o seu colega que não é tecnicamente excelente, mas que conversa muito bem, ele vai acabar ficando com o paciente. Então é isso que a gente tem que começar a pensar. A gente falou de muita oportunidade de negócio com a ortodontia infantil, né? E por que que eu tô falando para vocês ficarem comigo até o final? Nós fizemos esse workshop, nós quisemos trazer assim muita qualidade, algo muito especial, porque vai ser a 10ª turma que a gente vai abrir do Horta Infantil. Então, toda vez que a gente fecha alguns números, né? Essa é a 10ª turma, arredondamos aí, a gente apronta. Então, preparamos uma novidade. Quem participa do Horta Infantil, tem aluno meu aqui da plataforma do Horta Infantil, quem que já está no curso? Coloca aqui no chat. Ó, a Camila, a Faraildes, a Aline, são pessoas que até já conheço mesmo pelo nome, porque a gente sempre está se falando, né? Então, essa novidade vai ser para vocês também. Vocês também vão conseguir utilizar. Enfim, aguardem até o final que a gente vai mostrar tudo para vocês, tá? É uma edição comemorativa. E esse é o grupo para quem pretende entrar. Quem ainda está na dúvida, calma, entra aqui e veja a aula, continue aqui comigo nesse dia, porque aqui nesse grupo a gente só vai dar recado sobre a próxima turma, sobre as coisas que nós preparamos para quem entra primeiro, essas novidades, entre outras coisinhas mais, tá? O grupo já tá rolando, se você tem interesse, você já fica dentro para não perder. E essa terceira aula, eu gosto de começar com esse slide, porque um dia eu fui numa aula de gestão e foi em um congresso, acho que foi no Rio Grande do Sul. E aí eu me deparei com esse vision board que eles chamam, tá? E o que que ele fala? Que tudo na nossa vida a gente precisa ter assim um propósito, saber onde a gente quer chegar, saber o que que a gente quer, os sonhos que a gente quer realizar, né? E quando a gente fala de estilo de vida e de sonhos, é muito importante que a gente visualize isso. Então, o que que a gente quer para a nossa vida? Eu, por exemplo, eu vim assim de clínica pop, né? Então, eu me formei, eu não tinha nenhum parente dentista, ortodontista, muito menos. E aí, eu fui trabalhar nas clínicas populares e por lá fiquei durante 9 anos, tá? A gente sabe, eu não sei se tem gente aqui que, que está em clínica popular, mas foi uma fase que eu fiquei ali. No começo eu aceitava, tipo, poxa, ok, né? Não é a melhor opção, mas é uma fase. E aí foi passando o tempo, fiquei muito tempo, né, gente? 9 anos é muito tempo.
E aí, assim, eu até que ganhava relativamente bem, porque eu já fazia ortodontia numa certa parte da minha história ali, ganhava um dinheirinho e tudo mais. Mas, gente, eu não tinha tempo para nada. Então, de nada adiantava, porque eu não conseguia viajar, eu não conseguia ir na academia, eu não conseguia me cuidar. Era um negócio que eu entrava 8 da manhã e eu saía 7 da noite na clínica popular e trabalhava no sábado ainda. Se tivesse que resolver um BO, assim, de cartório, essas coisas, era um parto, porque era muito difícil, uma hora de almoço, aquela coisa de clínica popular, sabe? E eu comecei a me questionar se era isso que eu queria para minha vida, porque eu me sentia frustrada com isso. Eu pensava, poxa, não é sobre isso apenas, né? Eu quero ter o dinheiro, mas eu quero conseguir desfrutar, eu quero conseguir organizar e principalmente eu quero conseguir fazer a ortodontia que eu sempre sonhei, que eu acredito, tá? Então é legal compartilhar essas histórias, porque se tiver alguém aqui de clínica popular, saibam que eu também passei por isso e que faz parte, que realmente assim a gente tem que almejar as coisas futuras. E o Vision Board é tudo que você almeja na sua vida. Então, o que que eu quero hoje para mim? Eu gosto de viajar. Então, eu sempre tenho como meta ali uma viagem ali no ano, às vezes duas, sabe? Eu quero ter tempo de ir na minha academia, me cuidar. Eu acho que nada melhor quando a gente se cuida. Se a gente cuida de outra pessoa, a gente tem que estar bem, né? Então eu vou na minha academia, é ali que surgem muitas ideias. Vocês vejam, vocês podem perceber que eu produzo muito no Instagram e muitas ideias surgem nesses momentos que eu não estou trabalhando. Então eu não sento ali, deixa eu produzir agora. Não, pelo contrário. Eu tô ali na minha bike, daí eu penso, poxa, tive uma ideia. Eu pego meu celular e gravo, sabe? Porque é a cabeça que tá livre para pensar em outras coisas também. Isso só me foi me permitido por conta de uma agenda de qualidade. Que é essa agenda de qualidade? Eu tenho essa flexibilidade, tá? De agenda. Os meus pacientes, como eu nichei na horta infantil, a maioria são da horta infantil. O manejo é muito mais prático e ela também, obviamente, me traz rentabilidade, né? E eu sempre falo assim que às vezes a gente acha feio falar que a gente quer ganhar mais dinheiro, mas isso veio do meu DNA, assim, eu gosto, sabe? Desde criança eu lembro que eu falava para os meus pais que eu queria ter o meu dinheirinho, então eu fazia porquinho, né? Juntava moeda, vendia coisa na rua, tinha, sei lá, que vender cachorro quente na escola. Eu sou de cidade pequena, acontecia, eu ia lá, eu era recordista de vendas. E aí eu fico pensando em que momento que a gente perdeu isso, que tipo, falar que ganhar dinheiro é feio ou é ruim, né? Ou que virou um tabu você ganhar o seu dinheiro. Poxa, se você faz seu trabalho bem feito, aqui a gente está falando de saúde, então você entrega algo que vai mudar a vida do seu paciente, ainda mais na horta infantil, trabalhando com eficiência, você muda a história do seu paciente, você dá um presente para ele. A gente precisa ser bem remunerado, né? Por isso que vem essa aula para a gente mudar o jogo por aí, tá? E vocês vão entender muito bem o que eu tô falando. Bom, eu separei aqui três casos, né? Então, eu coloquei o da Laís, deixa eu só sair aqui, ó. O da Laís, o do Isaac e o da Mari para vocês votarem. Quantas pessoas, quantos por cento de votação? 56. Ó, gente, tem três casos aqui, da Laís, do Isaac e da Mari, tá? E hoje a gente vai abrir do Isaac? Isaac, veja se a minha tela foi compartilhada novamente, por favor, tá? Tá normal? Ótimo. Então tá, então a gente vai falar sobre o Isaac hoje, que foi o que vocês escolheram. Foi a primeira vez que a gente fez isso também, tá? Lembrando que aqui, o que que eu quero mostrar para vocês? Ambos, esses três casos estão dentro da plataforma do Horta Infantil, mas o que que eu quero mostrar hoje para vocês? Como que eu faço essa apresentação para os pais, esse layout, essa conversa, isso me ajuda muito no meu planejamento também. Então, assim, ó, a Bárbara colocou, você está descrevendo a minha vida. E eu acho assim que a excelência, né, buscar a excelência, ela te traz o resultado. Algum dia ela te traz. Eu acredito muito nisso. E às vezes eu até brinco, eu falo, nossa,
Se pra gente que faz tudo certinho, eu falo isso pro meu marido, a gente faz tudo certinho, a gente entrega o melhor que a gente tem para entregar, a gente sabe disso. Às vezes ainda é difícil. Imagina quem não tá fazendo, como que não deve ser muito mais difícil? Mas é um processo, não tem como a gente saltar, né? É um step by step, é um degrau de cada vez. Então, gente, calma. Continue buscando a excelência, continue buscando o caminho correto, de entregar o melhor, o resultado para o seu paciente, porque uma hora você vai ser recompensado. Você vai ver que, tipo, nossa, minha vida começou a melhorar aqui, tá? Então vamos falar sobre o Isaac? O Isaac chegou até em mim e todo paciente eu faço quando ele volta ali da documentação, né, que eu peço no centro de radiologia eu faço uma apresentação para os pais, mas isso também é para eu organizar meu pensamento com o que eu vou fazer, tá? É aqui, eu sento e pontuo tudo que eu preciso. Esse layout a gente tem disponível também, tá? E muitos alunos já utilizam porque facilita a vida. Se tiver alguma aluna aqui que usa esse template, coloca aqui para mim. Eu adoro quando eu entro nos stories de alguns alunos e eu vejo, tipo, às vezes até levo susto, tipo, ai meu Deus, sou eu, e daí não sou eu, sabe? É porque é o meu layout. Ó, uso, é maravilhoso, a Jaque. E é pra usar mesmo, tá? Eu fico muito feliz quando eu vejo, mas eu levo um susto assim, tipo, tô na minha TV? Não é minha TV? Sabe? Assim, parece que é só meu, né? Enfim, gente, eu faço esse layout ali no o meu programa hoje é o Keynote, mas pode ser no PowerPoint, disponibilizo os dois, tá? E aqui eu vou pontuar para o meu paciente tudo que está envolvendo a face dele em primeiro lugar. Então eu começo pela análise facial, tá? Então a gente sabe, né, a análise frontal que o terço que importa para nós é ali o terço inferior. E aí eu vou pontuando para os pais todas as características que eu encontro, tá? A análise lateral para nós, que eu posso considerar mais importante para a gente definir padrão. Então eu explico isso para os pais, mas eu explico falando que é uma característica, né? Porque a gente viu nas outras aulas que muito do padrão facial, muito não, tudo do padrão facial é determinado pela genética. E o incrível da criança é que o desenvolvimento dela se mantém. Então, por exemplo, se ele é um padrão 2, ele vai continuar sendo um padrão 2. Se ele é um 3, ele vai continuar um 3, né? A gente pode suavizar, mas a genética é soberana. Então, a gente coloca isso, eu coloco como uma característica, quando não é muito exacerbado, tá? Aí, quando é muito exacerbado, a gente sabe. Por exemplo, quando o paciente chega mais velho, né, que há um problema esquelético, que ele precisa de cirurgia ortognática, é uma coisa, mas na criança, a gente começa essa conversa um pouquinho diferente com os pais, chamando a atenção para as faces, mas para a face, mas sabendo pontuar o que é característica do que é problema, tá bom? Eu falo que eu não causo assim o terrorismo na vida desses pais, não, tá? E aí, gente, a gente tem aqui análise de sorriso também. Aqui eu acho legal. Ó, só porque eu falei da minha voz, ó, hoje ela já tá querendo ir embora, tá? Mas ela vai ficar aqui comigo até o final. Gente, aqui essa foto frontal é incrível para a gente ver corredor bucal, tá? Então, quando a gente tem o corredor bucal estreito, nessa foto ele é muito aparente para a gente fazer o diagnóstico. E claro, avalie outros fatores, como por exemplo, linha média, se ele tem algum desvio funcional, como foi visto nas outras aulas também. Tudo isso eu vou pontuando aqui no meu template, para ir no que interessa, que é a análise intrabucal, tá? Então, esse paciente, ele me procurou não foi pela ortopedia em si, mas sim porque ele estava tendo muito bruxismo e porque ele começou a apresentar essas facetas de desgaste, tá? A gente sabe que o bruxismo tem muita coisa envolvida. Esse paciente era um paciente que tomava medicação, ele estava sendo medicado com hormônio de crescimento também, tinha umas questões que pode exacerbar essas questões referentes ao bruxismo, só que ele estava com muito desgaste dentário, mas nos dentes descidos e perto da troca, né? Então, quando eu via o Isaac de problema sagital, o Isaac não tinha, né? Mas quando eu vi em relação
a facetas de desgaste, a estrutura dentária, a gente considera que ele é um paciente que precisa intervir, tá? Mas, gente, ó, o arco bom, tá? Ali a região anterior, quando a gente bate a panorâmica junto, que eu consigo enxergar que tá pequena, tá? Mas até agora, ó, tudo normal. Algumas facetinhas de desgaste, mas ainda tá muito novinho, né? O arco inferior tá ok também, não apresenta, assim, nenhum problema transversal. E aí, quando eu pego as análises cefalométricas, o raio-x panorâmico, o que que eu consegui visualizar? Que estava apertado ali a região anterior, tá? Então vamos lá. Ele não tinha ali nenhum problema em relação à oclusão, o arco estava relativamente bom e tudo mais, mas olha como é importante a gente fazer todo o diagnóstico em conjunto e não dá para pular nenhuma etapa. Porque se eu for só pela análise dentária, eu vou trabalhar de uma forma, talvez eu nem interviria, colocaria uma placa. Quando eu jogo a panorâmica aqui, já muda a história. E se eu utilizasse somente a panorâmica, eu ia falar que tem algum problema nesse arco inferior. Só que batendo a panorâmica com as fotos intrabucais, eu vejo que ele realmente tem uma falta de espaço superior na região, bem localizada na região anterior, porém, na inferior, ele não tem falta de espaço e a gente sabe que essas imagens enganam demais, principalmente nessa fase, tá? Então, quem me manda, às vezes os alunos me mandam uma panorâmica, fala, gente, isso aqui não tem como fazer diagnóstico, tem que ser tudo, sabe? E isso eu vou pontuando para os pais, falo, olha, essa imagem aqui tá tudo bem ainda dos laterais inferiores, tá? Fiquem vendo o que vai acontecer com esses laterais inferiores. Eu não vou fazer nada no arco inferior. Eu só vou trabalhar no arco superior, tá? Outra coisa que eu visualizei quando eu fui checar a panorâmica, já tem a tendência ali de erupção ectópica do primeiro molar, porém o primeiro molar não tá ali. Nesse momento, não tem o que eu fazer. Por que que eu pontuo? Para os pais já ficarem sabendo que o Isaac vai tratar agora e vai tratar no segundo momento. Então, já está sendo informado para esses pais. Olha que legal, quando eu bato o tamanho dentário ali pelos tecidos, né? Bem maiores, os permanentes, e ele não tem espaço. Ou seja, se a gente vai intervir, eu preciso necessariamente ter uma placa ali? Eu não preciso, porque os dentes que estão sofrendo desgaste são dentes descidos. Ele tem uma condição ali de bruxismo que está sendo causada por um fator de estresse, medicamento, enfim. E aí eu falei para os pais: o que que eu vou fazer aqui em primeiro lugar? Eu vou tratar de forma normal, tá? Então, vou fazer a ortopedia dele. Eu vou fazer um disjuntor borboleta, porque eu quero espaço nessa região anterior. Mas nesse momento eu não vou me preocupar com as facetas de desgaste, eu vou controlar elas, tá? E a gente vai conversando. Ok, Que chega batemos querendo e ali que o só vai fazer o martelo, né? tratamento se Ó, for o aí bracket coloco as stage, fotos e aí eu vou porque explicando querendo ou isso não para os pais, dá um tá? trabalhinho a Coloca a mais. foto exemplificando. Coloco a foto do disjuntor, falo o que acontece, que abre um bom espaço. O Isaac não vai ter esse diastema, porque ele está próximo à troca dentária, né? Mas exemplificando o tanto de espaço que eu vou ter nessa região anterior, que é o que ele está precisando. Ah, mas e o bruxismo? Calma lá, pera lá, o que que eu estou falando aqui para os pais? A gente vai intervir com o aparelho, a gente vai ver como ele vai reagir. Se ele continuar com as facetas de desgaste, nesse momento não tem problema mais, porque os dentes já estão praticamente sendo trocados ali, né? Mas a gente já começou a ter os permanentes. Então, o bruxismo a gente tem que realmente comunicar todas as questões ali inerentes ao tratamento, porque muitas vezes a gente não trata, e vocês sabem disso, né? A gente não trata porque é uma condição que envolve vários fatores e em muitos casos nem precisa tratar. Enfim. E aí, gente, aqui que é o pulo do gato. Porque depois que eu fiz toda essa apresentação que eu tô fazendo para você, que é especialista no caso, imagina eu fazendo essa apresentação para um pai ou para uma mãe. Então, tudo que eu expliquei para vocês, eu expliquei para eles de forma ainda mais lenta, com uma comunicação ainda mais informal, para eles entenderem tudo o que está acontecendo. Tem um amigo meu, o Kazé, que fala que depois
que você faz assim uma boa apresentação, que você mostra resultados. Eu mostrei fotos de outros pacientes tratados. O que, quando a gente chega aqui, o paciente, na verdade, você não está fazendo uma venda para ele, você vai negociar só com ele, porque dificilmente ele vai tratar em outro lugar, né? Ele só vai tratar em outro lugar se realmente a questão financeira não der para ele, tipo, ah, poxa, não deu mesmo. Mas se ele tiver, ele veio até mim, eu fiz essa apresentação zona aqui, ele entendeu tudo e ele vai em outro ortodontista que não consegue explicar para ele o que vai rolar, não tem como ele não comparar, né? E ele volta comigo. Porém, na criança, como eu já também falei nas outras aulas, na criança isso é muito difícil de acontecer. Porque se os pais gostam de você, se sentem confiança no que você está fazendo, eles já ficam ali, eles querem o melhor para o filho deles, eles não vão ficar pulando ali, pechinchando, tá? Eles só vão em outro lugar realmente se, assim, não tiverem tanta segurança ou se for uma questão assim, poxa, infelizmente não dá mesmo para mim, tá? Porém, com os parcelamentos inteligentes de hoje em dia, né? Eu uso boleto, como vocês estão vendo, é muito difícil também o paciente não querer fazer isso com você. Então, gente, é algo que eu quero trazer para vocês o pacote fechado de tratamento, tá? Se vocês aplicarem isso no consultório de vocês depois desse workshop, vocês já vão me contar aqui que eu já vou ficar feliz, tá? De terem aplicado. Como as meninas comentaram ali nos depoimentos, realmente é uma coisa que muda a gestão da clínica. A Ana Rúbia falou isso. Ela falou: Nossa, eu nunca tinha oferecido, eu tenho até vergonha de falar quanto que eu cobrei aqui. E o pai fechou. E o pai fechou. Nossa, incrível. Mas será que é incrível? É coisa da nossa cabeça, entende? Então, por que eu passei a trabalhar com pacotes fechados de tratamento? Porque dessa forma eu tenho um maior controle de gestão financeira. Eu trabalhava assim com a venda do aparelho ali inicial mais manutenções. O meu aparelho não soltava e ele não perdia, porque na maioria das vezes estava com um expansor fixo ali. Ou seja, no final desse um ano no máximo de tratamento, se eu somasse, eu tinha cobrado ali, R$ 600 no aparelho e cobrava 180 da tal da manutenção. Isso é real, tá? Quando eu comecei, eu fazia dessa forma. E aí, gente, se o paciente não vai no mês, aí você tem que explicar que precisa pagar, daí já gera toda aquela conversa de tipo, pagar ou não pagar, cobrar ou não cobrar, como que tá no contrato, enfim. Mesmo assim, se o paciente pagasse tudo muito bem certinho, eu ainda estava na desvantagem. E aí eu fiz eu até exemplifiquei aqui para vocês no sentido de como que acontecia isso. Ó, eu cobrava R$ 600 e R$ 180 a manutenção. Se ele fosse bem certinho todos os meses, eu fiz uma expansão, eu tirei ele de uma apneia, ele não, vamos colocar aí que ele não precisou fazer uma cirurgia porque tinha uma questão de apneia, não teve mais. Ou só da complexidade que a gente tira no futuro, no final ele tinha, se ele tivesse isso ido 10 vezes, tá? No final ele tinha pago 2.400. Como que eu comecei a fazer a mudança dessa mentalidade? Na pandemia. Então a pandemia veio e eu já trabalhava com alinhadores ali em 2020, e com alinhadores eu já trabalhava com planos fechados de tratamento. E aí, quando deu o tal do lockdown e eu não pude trabalhar, eu fiquei 2 meses mais ou menos parada, acredito que foi, ou um mês, eu não lembro. Eu só sei que nesses meses que eu fiquei parada no consultório, o que me salvou foram esses tratamentos de plano fechado. Porque eu vou entregar o resultado para o paciente, né? Se você faz com excelência e com eficiência, você sabe que você vai entregar o resultado. Que é isso que todo mundo espera e quer e você precisa fazer. E aí isso me deu um estalo, assim, falei, poxa, eu preciso passar a maior parte dos meus pacientes para plano fechado. E aí que veio para orto infantil, tá? Eu comecei aos poucos, eu fui aumentando. Então, poxa, eu fiz essa conta. Hoje eu ganho 2.400 aqui, deixa eu aumentar R$ 500 e comecei a oferecer. Obviamente, essa coisa de manutenção quem inventou fomos nós, ortodontistas, né? O paciente aceita numa boa. Por quê? Porque é comum ele ir num médico e pagar pelo tratamento. É comum ele
fazer um implante e pagar pelo tratamento do implante, não por as consultas que ele vai, porque isso quem calculou já foi o dentista, já foi o ortodontista e já foi o médico. Então, eu comecei a oferecer os planos fechados de tratamento, tá? Aqui é o valor que eu cobro hoje, 4.500, num tratamento que envolve apenas uma expansão, que eu finalizo em 8 meses. A expansão, a gente falou muito dela, né? Mas é muito simples de ser conduzida. E se você não domina, você precisa dominar. É um conselho aqui. É um conselho porque ela é muito boa, ela vai te trazer resultados e depois ela não vai te causar dor de cabeça. Então você fica ali, ó, recebendo. Além da entrada grande de caixa que você tem no início, porque você pega uma entrada e já cobre seus custos, o boleto vai pingando todos os meses, tá? Ah, Marili, se não pagar, eu uso o boleto registrado, ele vai para SPC, que fala, né? Ele vai, eu consigo jogar no SPC, tá? Antes eu consulto, obviamente, para ver se já não tem o nome sujo na praça, todas essas questões referentes à gestão, tá? Minha inadimplência hoje no consultório, dois pacientes que não são de horta infantil. Então, assim, às vezes a gente tem medo de algumas coisas que a gente está deixando passar e a gente está perdendo aqui dinheiro. Então, faça. Obviamente, cada um tem uma realidade, uma hora clínica, algo para ser calculado por aí. Talvez o meu valor seja alto para a região que você mora, talvez seja baixo para a região que você mora. Se você mora em São Paulo, no Itaim Bibi, você cobrar 4.500, eles vão falar, maravilhoso, pode fechar, eu te pago à vista, né? Então, depende de onde você tá? Só que eu participei de uma aula de gestão e joguei bastante números ali e vi que é uma boa ancoragem. Então, para a maioria, dá para fazer, ok? E aí, gente, o Isaac fez a primeira etapa. O bruxismo, ele falou, enquanto estava fazendo tratamento, o bruxismo cessou, provavelmente pela própria sensação ali, algum estímulo, a desoclusão, pelo fato do aparelho estar ali, trabalhar de forma rápida. Eu nem precisei pôr placa nele, tá? E fui acompanhando. Ah, terminei a fase, já estava sem aparelho. O molar rompeu, tá impactado? O que que a gente vai fazer, gente? Nós vamos cobrar novamente, tá? E aqui eu fiz um pacote, obviamente, menor, porque eu tratei ele em 2 meses, se eu não me engano, 2 ou 3 no máximo, fazendo uma mecânica mega simples, mega rápida. Esse paciente nunca mais vai embora. Ele sabe que ele tá fazendo, tá sendo cuidado assim de uma forma com excelência e eu tô mostrando o resultado. Tô aqui, ó. 3 meses, tá? Como que o mil funcional vai resolver a impacção? Gente, desculpa, não tem. Então, assim, vamos começar a ver as outras estratégias que a gente precisa ter. Isso aqui, ó, não é ortodontia, é um pouco de ortodontia com ortopedia, né? Mas eu coloquei a cabeça para pensar para fazer a tal da biomecânica que a gente deve ter, tá? E aí finalizamos assim dessa forma. Ele já sabia que teria um probleminha de espaço ali, tudo muito bem calculado, só que aguardamos, tá? E só pedir para ele tomar cuidado, ó, se começar o canino sofrer mobilidade, já tá na hora. Olha como é rentável a horta infantil. Isaac voltou para mim esse ano, tá? Para o controle, eles voltam bem certinho para o controle, a gente cobra esse controle, uma consulta. E aí eu falei, olha, agora tá na hora de reintervir, tá? E a gente tem duas opções. Ou a gente faz, daí monta toda a apresentação, tudo de novo, monto toda a minha apresentação. É até bom para rever. Até bom porque às vezes eu lá no comecinho eu fazia, eu fiz uma, por exemplo, análise facial hoje, eu falava, nossa, hoje deixa eu pensar se era isso mesmo, sabe? É legal você ver como você evoluiu aqui na cabeça também, tá? E aqui eu precisava de expansão para o Isaac, né? Um pouquinho mais de expansão para um pouco mais de espaço. Eu precisava ali também de uma desinclinação dos incisivos superiores. Quando eu faço o eixo X de crescimento, o eixo Y de crescimento para ter referência do incisivo, eu percebo que ele pode protruir um pouquinho e a gente sabe que isso também dá espaço para nós. Então, o primeiro planejamento foi com o convencional, a gente fala, né, a ortopedia raiz, o bom e velho Hirex com molas para vestibularizar esses dentes. Porém, falei que eu não consigo fazer depois dar certeza que esse lateral vai descer e vai ficar bonito e tudo mais. Então, provavelmente a gente precisaria de um 4x2 ou mesmo de um 2x2, né, antes de colocar os laterais ali na mecânica e finalizar da forma que eles queriam, porque eles estão agora
se incomodando com a estética. Ele é mega vaidoso, esse paciente. Eu adoro ele. Gente, eu juro pra vocês, ele nunca repetiu um cabelo. Nunca repetiu. Tipo, todo mês é um cabelo diferente. Incrível. Então, obviamente, ele tá muito incomodado com esse dente, né? E aí apresentei novamente o orçamento para eles, mas eu fiz uma segunda opção, que são dos alinhadores ortodônticos, né? Então aqui não teria problema, eu vou abrir um pouco de espaço, não vou fazer uma disjunção como o expansor, mas ele não precisa de tanto espaço assim, então uma dento alveolar aqui, ok? E aí eu já conseguiria vestibularizar esses dentes superiores também. Vocês viram o arco inferior dele? Vocês lembram da panorâmica, né? Olha como tá agora. Eu não fiz nada aqui, tá? Então, gente, não assustem esses pais quando a gente não sabe interpretar os exames direito, tá bom? Muita coisa a natureza resolve, tá? E aí, iniciamos qual? O tratamento com alinhadores. Então foi 7.500 agora, foi 4.500 da primeira e foi ainda uns tiquinho daquela pequena intervenção que eu fiz, tá? Isso tudo sendo tratado em pouco tempo. Então esse tratamento agora, eu falei para eles, em um ano a gente finaliza no máximo, tá? Mas em um ano eu posso pedir aqui os alinhadores. Ah, mas e se passar de um ano? Aí a gente pede um adicional por mais um ano. Ah, Marília, tá baixo aqui o seu valor em referência aos alinhadores. Não tá, porque agora eu uso a Angel e a Angel é em conta. Ela fica um valor de custo de dois e pouco para nós. Então é um valor super legal que a gente consegue ter um lucro e trabalhar com as crianças também. E aí iniciamos o do Isaac. Então, onde que eu quero chegar aqui? Deixa eu tirar aqui. Só para tirar o que o outro era da Mari. Continuar. Onde que eu quero chegar aqui? Gente, vocês estão vendo a minha tela novamente? Apareceu? Porque a ortodontia infantil é uma estratégia de negócio? Então, onde que eu quero chegar aqui? Gente, nisso aqui, ó. A ortodontia infantil, ela pode ser usada como uma estratégia de negócio. Se você gosta de trabalhar com crianças, se você vê que você tem jeito para coisa, ou se você não tem jeito, mas você quer começar a se diferenciar aí na sua região por um outro nicho, gente, a horta infantil é uma excelente oportunidade e ela é muito rentável quando você sabe utilizar ela, tá? E isso é fato. Se você dá um Google ali, você vai ver que existe hoje uma alta demanda de pacientes. É como eu falei para vocês, né? A gente começou a ver esse boom nos congressos. Muito ortodontista começou a procurar, né? Uns saíram na frente, outros estão vindo agora, só que ainda tem muito mercado para explorar. E quando a gente trata a criança, a gente trata a família toda. É uma oportunidade familiar ali, né? Então, é muito comum você tratar a criança e disso você tratar a mãe, o primo, porque um vai indicando para o outro. E aí, quando perguntam, né, você trata somente criança? Eu adoro quando me perguntam isso, porque quando me fazem essa pergunta, eu sei que meu marketing está sendo realizado de uma maneira extremamente correta, de acordo com o meu objetivo, sabe? E aí eu falo, não, não atendo só crianças, né? Mas tô sendo conhecida dessa forma e eu brinco, né, que eu cortei caminhos na ortodontia e aqui na minha cidade para ter o consultório e chegar onde cheguei até agora, tá? Tenho muito chão pela frente, eu sou relativamente jovem, né? Então eu quero muito mais da minha vida. Tenho muitos planos, mas algumas pessoas me veem e falam: "Nossa, como que você conseguiu?" Daí eu brinco. Eu peguei alguns atalhos. A horta infantil pode ser um atalho, tá? E poucos dominam essa ortopedia, orto-infantil que a gente tanto fala. Eu vejo essa divisão. Então, é só OFM, ou é só ortodontia, não liga todo mundo, não faz assim um tratamento que faça sentido. E aí, ou patina, fica tratando por anos essa criança, recebendo a manutenção ali, os pais desgostosos quando a criança perde o aparelho, sabe? Não é sobre isso. É sobre saber a técnica, juntar as duas, porque muita gente não faz ainda, né? E aí, se colocar à frente, obviamente, dos nossos colegas por essa diferenciação de mercado. A satisfação profissional. Hoje a gente estava conversando no grupo do No Encontro e uma das alunas me mandou uma foto lá de uma aula que eu dei
sobre a apneia obstrutiva do sono em adultos, porque teve uma época que eu peguei isso para fazer. Então, eu fui lá, eu estudei, comprei curso, tal, 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 vi que dava para cobrar legal ali, falei, vou focar nessa área aqui, sono em adulto. Gente, daí essa aluna colocou depois, né, que ela estava muito animada, que ela estava fazendo curso com não sei quem, tal, 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 colocou ali, só que ela falou assim, gente, mas o perfil de paciente é outro. Aí eu respondi, falei, por isso que eu parei, por isso que eu foquei nos meus pequenos por conta da satisfação profissional. É gostoso de atender. Tem dias assim, né, que eu cheguei em casa e meu marido pergunta: e aí, como é que foi seu dia? Eu falei: nossa, só atendi criança hoje. Foi uma delícia, porque a gente se diverte, né? Como eu entrego o que eu tenho que entregar, o resto é diversão. Hoje mesmo a gente foi gravar, eu aproveitei Gêmeos de novo, não são o das aulas, é outra aula que a gente está bolando aqui. Eu e a Aimee, eu falei: Aimee, eu acho legal eles filmarem, são pacientes que a gente consegue fazer essa filmagem para aula, né? Porque eu conheço a mãe e tudo. E a gente se divertiu horrores. Depois que eles saíram, aí meio falou: Nossa, que legal, porque um pentelhando o outro, sabe? Aquela confusãozinha gostosa de criança. Ah, Marília, mas você não tem problemas com os pais? Gente, de verdade, eu não tenho, tá? Eu acredito que seja por conta de toda essa comunicação. Tá tudo muito bem explicado, tudo em contrato, tudo assim, ó, amarradinho. Tem um amigo meu, acho que foi o Gabriel Baumeier que fala que tudo que você fala antes é explicação, tudo que você fala depois é uma desculpa. Por isso que se você não explicou alguma coisa e aí aconteceu e você vai explicar depois, os pais não gostam. Então isso não acontece ali. Por isso que eu tenho assim, é, uma certa, uma leveza para trabalhar nessa área. Uma aluna minha, a Gi, também me perguntou esses dias: Nossa, você só tem paciente legal? E daí eu fiquei refletindo. Eu falei: Olha, eu tô numa leva boa, não posso nem falar muito, né? Posso nem falar muito. Mas eu acho que é porque eu enchi meu consultório de criança, sabe? Então, esse não tem aquele estresse de paciente adulto, sabe? A gente precisa saber tratar e se comunicar, né? E claro, tudo que a gente quer é ser bem remunerado pelo nosso serviço, gente. Então, calma, se você está em clínica popular, vai chegar a sua hora. Mas se você já tem o seu consultório, ou se você aluga um consultório, uma sala que seja, eu comecei assim, alugando uma sala ali um dia na semana para iniciar os meus pacientes, ali você já consegue desenvolver demais. E a gente precisa. Se você achar que você se acha mal remunerado e você não faz nada para mudar, não vai sair daquilo, sabe? Não tem como as coisas mudarem o curso se a gente não mudar, se a gente não buscar cada vez mais, né? Que é assim o que eu sempre quero fazer ali dentro do consultório. Eu nunca quero perder esse lado de estar estudando. Semana passada chegou um livro novo para mim. Falei: quer saber? Tô com saudade de estudar por livro. Comprei um livro novo, vou ler o livro. E por aí vai. E, gente, também quando a gente se posiciona ali, aqui a gente está falando de orto infantil, a gente consegue fortalecer a autoridade e reputação, tá? Primeiro, porque você vai acabar sendo uma referência. Então, quando você nicha, eles vão saber, olha, se uma roda ali, eu tô precisando ali de uma indicação para o meu filho. Tem a doutora Marília que trabalha muito com crianças, entendeu? Se eu fazer um pouco de tudo e divulgar um pouco de tudo, ninguém vai lembrar de mim por nada. Eu acho que esse é o maior erro ali, quando você vai divulgar, sabe? Eu vejo muito isso acontecendo em redes sociais. O ortodontista divulgando alinhador, daqui a pouco ele divulga uma harmonização, né? Que é muito comum fazer, acho fantástico, mas ele não escolhe um nicho. Então ele fica assim, ó. Faço orto e alinhador, faço harmonização, faço ortopedia. E aí, no final, o seu paciente não vai fixar isso, até porque não é o dever dele, né? Mas quando ele rola o feed ali, toda hora tá você, falando da mesma coisa, aí sim, é assim que a gente cria a autoridade, obviamente, entregando, né? E mostrando os resultados, tá? E aí gera cada vez mais indicação. Por que que eu falo da criação de conteúdo? Eu falei na primeira aula sobre os casos que a gente não vai tratar. Que o não tratar também é uma forma de tratamento, porque você está acompanhando essa criança, certo? E aí eu dei exemplo de uma paciente que eu não tratei e que ela é recordista de indicação dentro do meu consultório. Ela é a recordista de horta infantil. E por que será que ela não me esquece? Aí esses dias eu postei, sabe o paper da vez?
Vocês chegaram até mim? Alguém chegou aqui até mim pelo paper da vez? Comentem aqui para mim, que agora eu fiquei curiosa de saber. Bruna, o borboleta tem um efeito diferente do Hirax, tá? Ele é um expansor disjuntor, mas obviamente ele mudou o design. Se eu mudei ali o design, é para ter algo a mais. Ali no caso, era uma maior abertura de perímetro na região intercanina, tá bom? Quem chegou até mim pelo paper da vez? Ninguém? Ninguém. Não é possível. Tá, ok. Achei que alguém tinha chegado aqui pelo paper da vez, mas pelo jeito não, tá? Enfim, por que que eu ia falar do paper da vez? O paper da vez eu fiz para vocês, ortodontistas e odontopediatras. Então, ali é o local que eu compartilho artigos científicos que eu acho muito interessantes e que trazem insights sobre a nossa mecânica, sobre a nossa rotina. Então, já coloquei, por exemplo, será que a gente não está tratando os pacientes cedo demais, né? E daí eu mostro o artigo falando sobre a correção que acontece às vezes nas crianças de forma natural, sendo que a gente fica tratando as criancinhas pequenas e não precisa, muito pequenas, enfim. E aí, gente, foi nesse artigo, nesse paper da vez, essa mãe comentou, ela falou assim, nossa, pode ir lá procurar que vai ter uma mãe, tem um monte de comentário lá, mas tem uma mãe, é um paper da vez que tá fixado ali. E aí ela comentou, esse é o caso da Maria, né? Aí eu falei, é tipo isso. Por quê? Porque eu não tratei a filha dela. Nessa semana do paper da vez que ela viu o conteúdo foi entregue para ela, o que que aconteceu? Eu tive 3 agendamentos seguidos. E aí eu sempre pergunto, né? Quem que indica? Ah, ela colocou ali a fulana colocou no grupo de WhatsApp das mães do condomínio. Por quê? Porque ela lembrou de mim. Por que que ela lembrou de mim? Porque eu tô falando toda hora disso, entendeu? Então não tem como me esquecer. Então a gente consegue fortalecer muito mais a nossa identidade e ter essa autoridade de mercado, tá? E aí, gente, a minha intenção sempre com o curso foi exatamente lidar com essas questões, sabe? De fazer, expandir ali os horizontes, né? Ver uma oportunidade de negócio para quem deseja nichar, tá? Só que quando eu coloco assim, aqui a dificuldade de precificação, como atrair mais pacientes, ok. Qual a melhor idade para iniciar o tratamento? Não mais, porque vocês aprenderam ontem, né? Mas, por exemplo, insegurança no diagnóstico, principalmente na classe 2 e 3, a escolha do aparelho, dificuldade em conduzir, tudo que reflete o tratamento em si, diagnóstico e planejamento, se eu te falar que eu entrego assim, nossa, eu quero fazer você dominar por conta disso, 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 eu vou estar até mentindo, porque eu realmente acredito que hoje isso é o básico, tá? E me dói quando eu vejo assim muita gente patinando porque estão no caminho errado. E eu falo, cara, a primeira coisa que a gente precisa fazer é técnica, é entregar, é ter segurança. É o primeiro passo, o primeiro passinho ali, porque às vezes a gente tenta pular, né? A gente já tenta ganhar mais, a gente já tenta ir lá falar na internet sobre as crianças, mas será que a gente está preparado? Então, entender essas questões que são referentes a diagnóstico, dominar. Deixa eu bater o olho aqui e. Não, não vou colocar bater o olho porque tá errado. Bater o olho é só depois que você tiver experiência, tá? Mas deixa eu planejar aqui e, poxa, eu consegui criar uma lógica para o meu tratamento. Errou o diagnóstico, gente? Errou tudo, tá? Esses dias até aconteceu no encontro, não vou falar nomes, tá? Me perdoe se a aluna estiver aqui. Eu juro que eu nem gravo os nomes, eu nem lembro quem foi. Mas ela mandou um planejamento e colocou paciente classe 3, tal, tal, tal. Classe 2, classe 3. E o planejamento dela. Daí eu abri, né? Daí eu falei, cara, mas esse paciente é classe 2. E daí o pessoal começou a comentar. Ninguém olhou de forma, deixa eu fazer o diagnóstico bem certinho. Errou o diagnóstico, trocou classe 2 por classe 3 por classe 2 ali na descida, não soube fazer esse primeiro momento, errou tudo, tá? E aí eu fiquei tão louca assim de ver aqueles comentários que eu mandei pra Nath, pra minha amiga, minha sócia do No Encontro. Eu mandei e falei assim: eu tô perdendo alguma coisa, porque pra mim é classe 2, gente. E daí o pessoal comentou assim, sabe, quando vocês confundiram a minha cabeça, porque eu fiquei, não é possível que eu tô. O que aconteceu com a minha cabeça? E aí a Nath falou: não, Má, é classe 2 mesmo, vai lá. Eu falei: gente, não façam isso comigo, pelo amor de Deus.
Daí eu coloquei, gente, tá errado porque o diagnóstico tá errado. Não é classe 3, não é classe 2, é classe 3. Não, não é classe 3, é classe 2. E eu fiquei assim, não dá, sabe? Acho que ela é despreparada? Não acho, não acho. Mas o que às vezes falta? Às vezes falta a gente assim, ó, pegar o computador, sentar, bater linha. Igual eu mostro ali na apresentação para os pais. Eu tô fazendo para os pais, mas eu tô fazendo para mim também. Bato linha. Aí o que que eu fiz? Eu peguei a foto dela, joguei antes de jogar pra Nath, bati linha. Falei, a minha linha tá certa, né? O diagnóstico tá errado. Errou o diagnóstico, errou tudo, tá? Então a gente precisa dominar. Não tem jeito. Senão fica patinando, tá? É tudo isso que eu trago dentro do curso do Horta Infantil, que está completando 10 turminhas. E quando a gente fala de nicho, né, de realmente aproveitar assim a oportunidade de mercado, ao mesmo tempo eu falo, os concorrentes estão entrando, porque eu estou abrindo a 10ª turma do Horta Infantil. Não param de surgir pessoas interessadas. Quem vem primeiro, obviamente, surfa a ondinha mais limpa, né? Eu brinco que foi assim comigo lá na internet, porque eu comecei a fazer mídia em 2018, que quase ninguém fazia, surfei ali. Depois eu comecei a fazer o alinhador, bem ali em 2018 também, deu uma surfadinha. Depois acabou, né? Porque depois todo mundo fez um boom. A gente ainda tá ali, ó, no começo do boom do horta infantil. Então tem que dominar, tá? Tem que dominar. A boa notícia para vocês é muito mais fácil que o ortocorretivo. Muito mais fácil, né? E aí eu trago alguns pilares. O primeiro deles é de comunicação. Por que que eu começo o curso com um módulo inteiro de comunicação? Porque eu acho que isso é falho em toda a nossa preparação como profissionais. Então, pelo menos na minha, né? Eu não tive nada sobre isso na minha graduação, muito menos na minha especialização. E aí comecei a desenvolver a comunicação no meu mestrado, mas era voltado para alunos. Então foi na raça, né? Então eu fiz tudo isso na raça, até que chegou um momento que eu falei, tá redondinho aqui. Hoje eu consigo me comunicar com os pais e com essa criança. Como que você vai tratar a criança se você não sabe conversar com a criança? Como que você vai tratar a criança, mostrar resultado, tudo bonitinho, se você não consegue mostrar isso aos pais? Então, faz parte do conjunto, não é apenas técnica. Técnica é o básico. Aí aqui começa a ir além do básico. A gente começa numa diferenciação um pouquinho maior, né? Então, técnica aqui, ó, básico. Para quê? Para ter mais segurança, como a Isabela mencionou, e a Carol tá fazendo o que eu falei, atendendo e planejando melhor, melhorando ali tudo que envolve essa questão da horta infantil, tá? E aí, para fechar com chave de ouro, vocês entenderam porque a ordem das aulas agora, que faz todo um caminho ali, porque a gente precisa dominar a técnica, a gente precisa falar de comunicação, e aí a gente vem de estratégia de negócio, ó. Percebi que estou fechando mais tratamentos com ajustes. Às vezes a pessoa já é boa, ela já tem facilidade, ela precisa ajustar algumas coisas ali que a gente consegue fazer de forma rápida, né? Melhorei muito na organização, gestão, protocolos de atendimento, tá? Não de tratamento, porque não tem receita de bolo. Por isso que eu começo com comunicação e planejamento. E aí vem tudo que a gente precisa saber da horta infantil. E, gente, muito do que eu trouxe aqui tem, por exemplo, entendendo a normalidade. Parece um módulo tão básico, mas é uma aula que, quando eu refiz, e quando eu fui fazer cursos, obviamente, né? Já fiz cursos de horta infantil, e é uma aula que você fala assim, poxa, aprendi isso quando? Da normalidade, você bater tudo que é normal. Por exemplo, a radiografia panorâmica ali. Quem que assustou quando viu aqueles laterais do Isaac inferiores daquela forma? Quem pensou assim, putz, vamos pedir uma tomografia aqui? Eu sei que acontece, porque a gente esquece o que é esperado em cada fase, em relação a exames, em relação ao que é o normal. Então, realmente, assim, eu quis abrir a porta do meu consultório para vocês, né? Desde quando o paciente está lá fora, porque falo de captação, até o momento que ele entra, porque toda a experiência do cliente conta. E desculpa se alguém não gosta que fala cliente, mas quando você tem
um negócio, tá? E para você que ainda não tem, quando você tiver, você vai entender que a gente vai ter que pensar em muitas outras coisas e não somente na técnica, né? Isso é fato. Então, desde o momento que ele chega até ali, e aí sim, ponto por ponto de cada maloclusão, e até ectopias, as intercorrências que podem acontecer, por exemplo. Eu falo muito de expansão, a gente tem que dominar. Mas e se acontecer uma necrose, o que que você vai fazer? Você sabe? Você precisa saber, né? Quando a gente, eu sempre ancoro nos médicos ali. Quando eu tô indo num médico, o que que eu espero dele? Que ele resolva o meu problema. Mas se der um BO, aí que eu vou saber se ele é bom. Na hora que der o BO, tá? O meu cachorrinho tá internado, inclusive. Ele teve um BO, teve que fazer uma cirurgia semana passada. Ele teve uma complicação. Eu falei, agora que eu vou saber se o veterinário é bom, tomara a Deus. Mas eu tinha levado numa clínica de referência, com indicação e tudo mais. Graças a Deus, ele vai sair por esses dias. Mas ele melhorou. Então, souberam resolver o BO, entendem? E souberam ver o BO, né? Agora, hoje ele interviu de novo, deu uma pequena necrose. Me falaram, Marília, uma pequena necrose. Então, eu acho que todas as especialidades, né, não só fora até da odontologia, a gente tem um pouco disso para ter sucesso, né? E, gente, as aulas, assim, o que que eu queria, né? Quando eu iniciei ali o curso, na verdade, o curso não nasceu como curso, o curso nasceu com como que eu posso chamar? Uma imersão que chama Minuto Expansão que eu coloquei dentro do No Encontro. Foi assim que ele surgiu. E por que eu tinha como ideia? Eu falava, cara, sabe o que eu queria para minha vida? Eu sempre me penso como aluna primeiro para depois criar. E eu falei, cara, eu queria um curso que não fosse tão maçante de assistir. Então, por exemplo, quando eu vou assistir Netflix, eu não escolho mais aqueles seriados que tem 1 hora e meia, 2 horas cada episódio, porque eu fico assim, cara, que horas que eu vou fazer isso aqui? Que eu vou ouvir. Eu não tenho 2 horas para ficar na frente da TV, tá? Eu sei que é outra situação, estudar, a gente precisa fazer isso, mas eu também sei que o nosso tempo de ortodontista é escasso. A maioria tem família, né? Filhos, precisa de mais tempo, precisa ir na academia, precisa se cuidar, precisa fazer outras coisas, além de trabalhar, e aí você tem que estudar ainda. Então, eu quis facilitar, fazendo aulas que fossem curtas. Então, gente, as aulas do Minuto de Expansão, por que foi minuto? Porque eu não queria passar assim horas falando. Minuto de Expansão são em tópicos, sabe? Então, você entra ali no Bionator, você tem a introdução, aí você tem o Bionator propriamente dito, e aí você tem a moldagem de transferência, como fazer, desculpa, a mordida construtiva, como fazer. E aí, quando você retornar nessa, você pode assistir tudo de uma vez só, mas elas são 3 aulinhas. Então, se você quiser, se você rever, você quer rever, você assistiu todo o Bionator, mas hoje você vai fazer uma mordida construtiva. Poxa, eu vou ter que entrar lá na aula, ficar procurando qual minuto que a Marília. Não, já tá ali. Então, eu fiz em tópicos, eu separei muita coisa. Então, não se assustem quando eu falo que tem 80 aulas lá dentro, porque muitas vocês conseguem colocar em momentos no do dia de vocês. É isso que eu vejo ali dos alunos. Os alunos me marcam no Instagram. Paciente faltou, olha quem tá aqui, eu tô ali. Então, eles conseguem encaixar várias aulas nesses momentos, sabe? E eu acho que é por isso que o pessoal assiste meu curso, porque nada pior que você comprar um curso e não assistir. Eu já fiz isso? Eu já fiz isso. Obviamente que eu já fiz de inglês, tá? E minha defesa foi de inglês, porque de ortodontia eu acho que eu assisti todos que eu comprei. Mas era uma coisa que eu não queria pra mim. Eu falei, eu não quero fazer um curso, tô aqui, gente, tô nesses 3 dias aqui com vocês, né? Toda uma preparação, muito estudo para trazer conteúdo de qualidade, com técnica, com a ciência ao meu favor. Então, eu tive que ler muito artigo para você assistir uma aula e falar, putz, esqueci. Não, não quero. Então, eu fiz assim algo para você ficar ali. E eu acho que é por isso que essa pesquisa foi aplicada, é real, tá? Dos meus alunos. Eu tenho um número muito alto de satisfação, mas principalmente porque, assim, no final, o que conta é se você aplicou e se você teve resultado. Nada adianta você vir aqui me assistir. Ai, que lindo que ela tá falando. Nossa, que legal, participei. E não colocar em prática, né? No final, quem não é também só assistir, é assistir e colocar em prática. Isso que diferencia um profissional, né? Bom,
estamos com alguns bônus aí para as próximas turmas, né? Na verdade, a gente tem que já está ativo o nosso Close Friends no Instagram. Então, quem acessa o Horta Infantil entra automaticamente para o meu Close Friends e fica na vigência do curso, hoje 12 meses, né? E o que é ali? O que é o Close Friends, Marília? Ali você vai dar aula e tal? Obviamente que não. E eu falei para os alunos, né? Eu não tenho nenhum calendário ali, por quê? Porque eu quero trazer situações reais, coisas que fazem sentido. Não vou ficar enchendo linguiça, porque eu odeio perder tempo, gente, eu juro, eu odeio perder tempo. Então, eu não vou fazer vocês perderem tempo, sabe? Não vou assim, ai, olha que bonito, comprei um caderno novo no Close Friends. Não, no meu Instagram eu posso até fazer, mas no Close Friends não. Então, ali é bastidores. O que eu compartilhei agora? Meu próximo passo, tá? Eu tenho uma secretária. A secretária eu contratei recentemente. E aí, na segunda? Não sei, nem sei mais que dia que foi dessa semana. Eu peguei lá o meu celular e tava me maquiando, comecei a falar com o Close Friends. E, gente, eu contratei uma secretária e eu gostaria de dicas. Então, o pessoal me mandou muitas dicas. Eu tô elaborando, por exemplo, um checklist do que ela precisa fazer. Aí eu já estou colocando em prática os scripts que tem no Ortobox para ela ir respondendo meus pacientes. E aí eu vou compartilhando esses bastidores ali no Close Friends. Ou situações que eu não posso compartilhar na internet. Então, esses dias assim, veio um paciente para mim cruzado, 17 anos, mas assim, quando eu bati eles trouxeram a documentação dele criança. Quando eu peguei, era uma iatrogenia, tá? Uma iatrogenia. E aí, obviamente, você tem que ter muito tato, e obviamente eu não falei isso para os pais, né? Eu não fico apontando nada, vou resolver a partir daqui. A partir daqui, problema meu. Ele tem isso, isso, isso. Antes, problema do outro dentista, tá? Não vou ficar falando, mas eu quis trazer para os meus alunos para exemplificar aonde que eu consigo close friends. Porém, não usem o close friends só, tá? Eu sei que tem muito conteúdo lá, muita gente fica por lá. Não é para ir. Agora, gente, como vocês estão aqui, tem muito aluno aqui também, a gente tem uma novidade que a gente está lançando na nossa edição comemorativa, que você já vai ter acesso, que é a nossa novidade de IA. É tão nova que quem vai vir participar, agora, quem não conhece, vocês vão conhecer. Vem aqui, amiga. Cabe você aqui? Olha quem tá aqui. Olha quem tá aqui comigo. Gente, a Aimee, ela não mora aqui em Londrina, tá? Ela viajou quilômetros, saiu lá da cidade dela, de Taubaté, e tá aqui, ó, comigo. E aí, Comigo. galera? Não só organizando tudo da minha vida, do meu consultório, me ajudando em tudo, fazendo esse evento maravilhoso para vocês, mas apresentando essa exclusividade que vocês vão ver. As aulas, é um curso completaço, é o nosso queridinho, né? Eu amo também. E aqui, ó, tem a aula. O que acontece é que, às vezes, né, quem aí usa hoje o chat GPT? Pois bem, Mas eu uso pouco. usa, né? É, Eu uso assim, eu gosto de corrigir, eu gosto de escrever, né? Então eu às vezes corrijo um portuguesinho ali. isso. Mas quando a gente fala de ortodontia, vale? Procurar Complicado, né? tratamento? Não, não Não é vale. complicado? Deus me livre, gente, não dá. Consultar, assim, uma Não, dúvida, não dá, não não. tem como. Por quê? Porque o chat GPT, ele é uma inteligência artificial, né, e qualquer outra inteligência alimentada por diversas origens, então é muito complicado você confiar, né? Então ele inventa muita coisa, inclusive. Partindo desse ponto, a gente não queria fazer uma inteligência artificial, algo em relação à IA, que inventasse coisas ou que de alguma forma orientasse vocês de forma errada, porque é saúde, né? Pega baseado somente nos conteúdos da aula, ou seja, só dentro daquilo que a Marília falou. É um facilitador do seu aprendizado dentro da plataforma. Então além de você ter essa aula que é mais curta, por exemplo, ela abriu uma aula aqui, tem quantos minutos? 10? Essa aula tem 14, 14. 14 minutos, que é sobre acessórios, braço digitalizador, grade palatina e molas digitais. É, Aí você consegue pesquisar com a IA o que eu falei, porque às vezes você quer revisar, poxa,
eu quero ir direto ali no braço. O que que ela falou ali? Algo pontual, a gente consegue pesquisar diretamente Você não ali. precisa voltar toda a aula, né? Então você consegue revisar com muito mais facilidade. É como se fosse um caderno inteligente, tá? Um Então você caderno vai, inteligente, adorei. você vai vir aqui em materiais. Pode ser o nome da IA. É, né? Caderno Gostei, inteligente. gostei, Você vai vir aqui em Open, gostei. abriu aqui. Daí aqui você vai começar o seu momento. E tudo que você escreve aqui, tudo que você pergunta, só fica no seu computador. A gente não vê o que você responde nem nada, tá? Quando você chegar aqui, você vai ver que a fonte desse material, desse arquivo que está debaixo dessa aula, é somente dessa aula, tá? Então, você consegue vir aqui, ó, e por exemplo, aqui é um mapa mental. Ele organizou todo o conteúdo da aula e criou um mapa mental. E esse mapa mental, não basta ser um mapa mental, ele ainda é interativo. Então, se você clicar aqui em molas digitais, ele busca dentro do que a Marília falou sobre molas digitais. E ele te mostra em qual parte da aula a Marília falou sobre isso, ó. As molas digitais são apresentadas como fonte de acessórios e ele não está inventando nada. Então, aqui, se você clicar em cima, ele mostra o minuto que ela falou. Então, se tiver algo errado, a culpa não é dele, a culpa é minha. Entendeu? É. E se você for vindo aqui, ó, você consegue ir navegando, você consegue baixar esse mapa mental no seu computador também para você poder acessar. Fora o mapa mental, a gente tem quiz, então você consegue responder algumas perguntas. Ah, eu quero reforçar esse Eu adoro conhecimento, isso. esse conteúdo. Você consegue responder quiz e tem dicas também, ó. Então ele te ajuda a sentar melhor, faz sentido? Absorver melhor o conhecimento do curso, né? É tipo o show do milhão do Arte Infantil. Exatamente. Tem flashcards Adoro. também, que é nessa mesma intenção, né, de fazer vocês revisarem o conteúdo e vocês podem ir testando e validando para ver se vocês estão acertando. É bem legal. Tem também, ele cria um resumo. Tem áudio também, resumo em áudio, tudo aqui dentro, gente. E aqui vocês conseguem perguntar. Então me fala Maravilhoso. uma pergunta em relação a esse tema que eu posso fazer. Em qual momento, Tem que estar dentro da aula, hein? em qual momento colocar uma mola digital? Colocar uma mola digital, vamos ver se o que que vai aparecer aí. Ele vai perguntar, ele vai responder só em cima do que ela disse, tá? Às vezes eu disse. Ó, simultaneamente a expansão para vestibularização do dente. Maravilhoso. Antes do aparelho fixo, técnica 4x2, então não faz sentido, né? A gente já tem um dente cruzado, a gente vai fazer uma expansão. Ah, eu já explicando. É Mas isso, tá aqui. tá? Tá aqui escrito. Entendeu? Que Ó, legal, que e legal. ele responde sempre dentro somente do conteúdo da aula. Então é algo para poder facilitar para vocês e tipo assim, não tenho tempo de ficar assistindo várias e várias vezes as mesmas aulas, você consegue ir consultando assim. E como o Horto Infantil já é muito organizado em relação a temas, né? Então são aulas bem organizadas assim. Ah, eu quero contenção aqui, ó, aula de contenção, você consegue entrar na IA e perguntar para ela algo relacionado a essa aula. Não necessariamente você precisa assistir novamente a aula. Então é algo que veio aí para poder facilitar vocês a conseguirem assistir. Aqui faz tudo acontecer, gente. Vamos lá, gente, vamos lá. Bom, para Seguimos. finalizar, tá? Tô finalizando, eu juro pra vocês que tô finalizando. A gente tem então essa novidade, né? E a gente fala assim, se a gente fosse pegar tudo que eu já coloquei aqui dentro, né, de tipo os anos de experiência, todos os cursos que eu fiz, 80 aulas, o material de apoio que a gente tem ali, porque o que que a gente tem ali de material de apoio? Tem o bônus de marketing para aumentar os pacientes, tem o bônus de apneia do sono que, gente, precisa saber. E existe curso só de apneia obstrutiva do sono, porque é algo muito importante. Então, se não domina, precisa dominar. Podia ser um curso sozinho aqui, mas a gente coloca como bônus. O bruxismo, que é muito tratado sem precisar tratar. E aqui eu trago outros especialistas que estudam sobre o assunto, tá? Modelos de contrato, a gente falou muito sobre isso hoje, modelo de apresentação de planejamento. Então, se a gente somasse tudo, a gente ficou fazendo os cálculos aqui, somaria mais de R$ 5.000, tá? Bom, obviamente, quem entra primeiro tem suas vantagens, tá? Quem entrar, gente, na segunda-feira, no dia 18, porque calma, não é hoje ainda que a gente vai abrir essa turma, a gente precisa dar uma respirada após o workshop.
vai garantir o valor à vista de R$ 2.000 ou 12 vezes de 206,85, tá? O valor, pessoal, eu falo que se paga se você tem aí um paciente e você aplica já o passo a passo que eu faço ali do planejamento de sucesso e da precificação, você já pagou o curso, já sobrou um dinheirinho para você sair com a sua família, tá? Então, realmente é um custo-benefício assim maravilhoso. A gente tem várias formas de pagamento e aí isso vocês vão conversar com a própria AIME, né? Mas ali na Hotmart já vai ter todas as situações disponíveis para pagamento, como cartão de crédito, né? E o Pix também, os outros, boleto, dois cartões, cartão e Pix e conta da Hotmart para quem tiver. Mas esse valor só vai ficar na segunda-feira, tá? Então, se você entrar na terça-feira, o valor já volta a ser o valor normal, que tá 3 ou 3 e pouco? R$ 3.000, tá? Além disso, você não gostou, você pede seu dinheiro de volta em 7 dias, mas é aqui, ó. Como são 10 turmas, eu ia falar 10 anos, mas não são 10 anos. Como são 10 turmas, a gente vai comemorar com 10 primeiros planos de partida. O que é isso aqui, gente? Os 10 primeiros que entrarem estarão no plano de partida, que é uma consultoria comigo para eu conhecer você melhor, entender suas maiores dores e direcionar você dentro do curso, tá? Comigo, Marília, sem ser a IA. A IA você vai trabalhar nos conteúdos, mas mais para eu entender qual que é o seu momento, quais seriam as aulas mais indicadas para você iniciar, para a gente fazer esse papo individualizado de forma com que você consiga aproveitar muito o curso. Então, os 10 primeiros na segunda-feira, a gente vai abrir às 9 da manhã? Isso, às 9 da manhã. Iremos abrir às 9 da manhã, irão ganhar o plano de partida, tá? Ah, como que eu vou saber, né? Enfim, a gente coloca tudo no grupo. E o link, ele vai ser colocado no grupo exatamente na segunda, 9 da manhã. Ah, Marília, como que eu vou saber se eu fui uma das 10 primeiras? Gente, a gente não rouba, não. Até porque a Hotmart, que é a plataforma, ela coloca os horáriozinhos ali. Então a gente faz até por segundo ali, fica em ordem quem entra primeiro, tá? Para receber os bônus especiais. Os outros bônus todo mundo vai receber, mas esse plano de ação, que é essa consultoria, a gente faz para esses 10 primeiros e depois a IME explica como que vocês vão utilizar, ok? Todos os materiais de apoio vocês vão conseguir baixar ali de forma direta, embaixo de cada aula. E os bônus já ficam disponíveis para você. Então, eu quero já iniciar do marketing, a gente já tem ali disponível. A apneia obstrutiva do sono, tá tudo ali. Não tem nada mais para ser colocado em relação a conteúdo que você precisa ter para dominar a horta infantil. Hoje, tudo que a gente coloca é a mais. Então, por exemplo, a gente estava gravando uns conteúdos porque a gente quer colocar novos casos clínicos na plataforma. Então, vai estar lá disponível. Tudo também é o que vier depois, tá? O modelo de planejamento para você baixar. E aí, gente, agora, antes de eu dar tchau para vocês, primeiro eu quero agradecer a participação, assim, que realmente é muito bom fazer. Eu adoro fazer esses eventos, eu adoro conversar com vocês, eu adoro ler os comentários que vocês tiveram algum insight, que mudaram alguma coisa por aí e que fez sentido o que eu trouxe aqui para vocês, porque realmente é muito do consultório, é muito de mim e eu acabo me doando para vocês 100% nesses dias. Não fui nem voltei para casa hoje. E eu amo isso. Eu acho que é realmente o que eu vim fazer nesse mundo, assim, um pouco de ortodontia, orto infantil e muito de ensinar, porque me traz eu sou muito grata, sabe, por ter vocês. E antes de finalizar, a gente vai ter um vídeo especial. Eu agradeço a participação de todos. A gente continua se falando ali no Instagram. Segunda-feira eu abro caixinha, nós vamos continuar nos falando. Quem entrar, vamos já ter uma aula de boas-vindas. Depois a gente manda tudo que vocês vão precisar saber. E eu espero ter feito a diferença nesses 3 dias na vida de vocês. Para quem eu vou ver do outro lado, até breve. Para quem eu não vou ver, coloca ali a cabecinha, pensa,
Por que que eu não vou entrar? E o que que eu vou fazer então para mudar as coisas por aí? Porque eu quero te ver do outro lado, tá? Gente, beijão e até daqui uns dias. Você vai ter mais pacientes, sim, e mais rentabilidade no seu consultório. Oi, pessoal! Vamos para o que interessa, que vocês amam e eu também, que são os casos clínicos. E eu vou trazer aqui para vocês mostrando as minhas opções de tratamento, tá? E aí iniciamos o tratamento. Ele tem coroas curtas e, além disso, reparem no dente 16. Esse foi um caso que eu precisei bandar aqui. Na especialização tive muito pouco contato. Teoria também foi muito pouca. Depois que eu fiz a especialização, fui fazendo outros cursos. Mesmo assim, ainda não sentia tanta segurança, porque eu atendia mais adolescentes e adultos. Como não tinha muita segurança, também não tinha muito conhecimento, eu falei assim, não, vou comprar o curso para me poder ver. E todo curso que eu faço, assim que eu aprendo uma coisa, eu já tento colocar em prática aquilo. Eu atendi os pais e estava perdendo aquele paciente, porque os pais acabam levando o filho e eu não gostava muito assim de atender criança e eu estava perdendo aqueles pacientes. Aí eu comecei aí todos os pais pediam, você atende criança? Você faz avaliação? Faça. Aí eu comecei a pegar todo mundo. No começo, você não atendia as crianças, Não então? Você encaminhava? atendia muito, quase nada, quase nada. Eu comecei mesmo depois do seu curso. Aí que eu comecei a dedicar mesmo a esse tipo de atendimento, porque antes eu não dedicava tanto, eu gostava mais dos adultos. Também saber lidar com a criança, né? Ter mais carinho, mais paciência. Então, às vezes eu ia atender o pai, levava a criança e eu já olhava para a criança com outro olhar. Já olhava o perfil, já meu olho já ia lá na boquinha dele, já pedia, não, vem cá, deixa eu dar uma olhadinha na mordida dele. Aí eu comecei a dedicar mais a essas crianças depois do curso. Ortodontia em adultos sempre foi muito tranquilo comigo, sabe? Só que quando falava de criança, gente, porque o adulto, ele já sabe o que vai sentir, como vai ser, e a criança não. Eu pensava, eu não quero traumatizar essa criança. Eu vejo que é muito da lei da atração, porque eu tinha esse pânico de atender criança, então eu sempre torcia que não vai aparecer uma criança para mim, não vai aparecer uma criança para mim. Eu tive consultório desde o começo, mas eu trabalhava em clínica popular também, junto. E aí começou a aparecer algumas crianças lá. E aí eu fui tendo que pegar, porque não tinha como falar não pra ela, sabe? Porque eu tinha medo de indicar um aparelho que não desse resultado. Então eu ficava tipo, eu vou indicar um tratamento para uma criança, vou querer cobrar um valor ali que eu acho justo e não sei se eu vou ter um resultado, sabe? Era essa a minha maior insegurança. Desde que eu comecei o curso, um caso que eu tava enroscada, que vivia soltando, eu desenrosquei. E 2 casos que eu comecei. Então, assim, é muito, é pouco, depende, porque eu não fazia nenhum. Então, eu acho que tá ótimo. E até para cobrar mais do caso, porque, ó, esse paciente, eu cobrei super barato dele, gente. Eu não tenho nem coragem de contar quanto que eu cobrei, porque foi tipo assim, Malemar pagou o aparelho. Aí eu falei, não, eu preciso de algo que valorize o meu trabalho. Aí eu fui apresentar a primeira vez para a mãe, depois que eu assisti o curso, eu fui apresentar o caso para ela. E eu falei, vou colocar aqui um valor de R$ 2.500, porque já era muito além do que eu costumava cobrar. Nossa! Ela acha, né? Tipo assim, vamos ver qual vai ser a resposta dela.
Aí eu fui, apresentei para ela, deixei o mesmo esquema que você colocou lá da porcentagem e do parcelamento. Falei, vamos seguir assim. Eu apresentei e ela falou, não, tudo bem, eu vou esperar o meu cartão virar e a gente pode fazer. Daí, a hora que eu terminei a aula, eu fiquei assim, Não é que deu certo, dá certo mesmo. deu certo. Hoje, eu acho que o plano fechado, ele me dá uma segurança, principalmente de fluxo de caixa, tá? Porque eu sei que todo mês vai entrar aquele dinheiro ali. Formei em 2003, então eu tô fazendo aí 20 anos de formada. Eu não queria saber de ortodontia, porque na faculdade eu não sei se eu não tive aquele incentivo dos professores. Eu amava prótese. Primeiro eu fui trabalhar no município, num posto de saúde, não tinha condições de montar o consultório. Iniciei a minha trajetória no consultório particular, fazendo clínica geral e dividindo o consultório com uma amiga. Na colega trabalhava de segunda a quarta e eu voltava nas quartas e trabalhava quinta, sexta e sábado no consultório. E foi 1 ano e meio, mais ou menos assim, quando eu comecei a sentir a necessidade de ter mais tempo. Mas quando eu abri o consultório, de cada 10 pacientes, 8 me perguntavam sobre aparelho. E um dia meu marido, ele disse assim, Rosana, tu já parou para pensar o nicho de pacientes que tu tá perdendo? Eu fui para especialização, eu tinha o consultório, eu tinha a prefeitura, eu tinha a minha casa, eu tinha o marido, eu tinha uma filha. Então aquilo mudou. Eu não conseguia me dedicar, eu gostaria dos estudos. E dali em diante eu segui fazendo cursos, né? Fiz algumas atualizações. E hoje, vou te confessar, amo muito mais a orto preventiva, até, né? Trabalhar com os pequenos. E essa parte eu devo a ti, porque foi te seguindo, né? Vendo os posts e as suas aulas depois no curso, desmistificando muita coisa. Através das aulas, iniciei os atendimentos e eu vejo resultados excelentes hoje. Eu hoje consigo, por exemplo, vender pacotes fechados na horta preventiva, que era algo inimaginável para mim antes. Eu fui fazer especialização de orto, mas eu não tinha coragem de trabalhar de cara como ortodontista. Eu tinha muito medo. E aí, trabalhando na prefeitura, fiquei 1 ano clinicando, então não fazia nada de orto. E aí, os professores começaram a falar assim, gente, mas vocês precisam começar a trabalhar como ortodontista. Vocês precisam começar a pagar o curso de vocês. A ortodontia precisa pagar a vida de vocês. A gente trabalha pelo aprendizado, mas eu também precisava do dinheiro para pagar minhas coisas. Na especialização, eu tratei 3 crianças. 2 eram meus sobrinhos. Um foi ortodontia fixa. O outro foi pistas planas. Entendi. Mas que eu suei para ele usar, que ele não usava. No meu sobrinho, principalmente, que usava esse aparelhinho móvel, eu tinha muita ansiedade de ver o resultado. E eu não via. E aí eu falei, gente, o que eu tô fazendo? Hoje, eu priorizo os consultórios que eu tenho tempo para fazer esse tipo de atendimento. Tempo para conversar com os pais e entender a criança. E quando a gente tem confiança no que a gente está fazendo, automaticamente os pais têm confiança na gente também. Então, hoje, para mim, quando eu pego o caso, eu consigo explicar claramente as ativações do aparelho, que eu mostro a foto do aparelho. Ele confia em mim. De uma pessoa traumatizada, eu virei a pessoa que quer focar em atendimento para crianças.